Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Preparados aqui agora? Hoje é pediatria com a Cissa. Bem tranquilo, Ô, Chuchu, muito sossegado. Então vamos lá, já vamos começando para a gente aproveitar bastante o nosso tempo, tá bom? Então bora lá. A gente já então está vamos com a lá. questão um, tá? Na tela. Então, se quiser já começar a Já falar com posso? eles aqui, manda bala. Então tá bom. Oi, meninos, boa noite. Ó, vamos começar. Temos 5 questões hoje, e aí eu vou ler para vocês. Recém-nascido, com 38 semanas, recém-nascido com 38 semanas, parto cesárea por sofrimento fetal agudo. Apresenta distensão abdominal progressiva nas primeiras 24 horas de vida, com vômitos biliosos e ausência de evacuação desde o nascimento. Ao exame físico, há timpanismo abdominal, sem visceromegalias ou sinais de peritonite. A radiografia de abdômen mostra distensão de alças intestinais e nível hidroaéreo. O enema opaco revela um microcólon. A mãe relata que o teste do pezinho do irmão mais velho havia sido alterado, mas não investigado. Qual o diagnóstico mais provável nesse caso? Então, primeiro, né, a gente sempre fala onde a gente está em pediatria, quem é o nosso paciente. Agora é um bebê recém-nascido, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, tem um dia de vida só. Fez um parto cesárea porque estava sofrendo. E aí, com 24 horas de vida, começou a vomitar, e sem evacuar. Não evacuou nenhuma vez o mecônio. Não eliminou o mecônio, nem no parto, nem no primeiro dia. E começou a sair, vômito bilioso. O raio-x mostrou ar, né, alças intestinais com nível, e um enema revelou um microcólon. Ou seja, a gente tem, né, o intestino lá delgado, depois o intestino grosso e o cólon era um microcólon. E o teste do pezinho do irmão estava alterado, só que a gente não sabe o quê. Nenhuma informação vem ao acaso. Então, esse teste do pezinho alterado tem ligação com o nosso quadro, tá? Qual é o diagnóstico mais provável nesse caso? Alguém quer colocar a sua resposta antes da gente começar a falar aqui um pouquinho? Meninos, vão participar quem puder. Eu sei que vocês estão cansados já, mas é bom que a gente vai. Ah, então, acho melhor botar. A ordem deles é a mesma que a minha, que a gente está aqui, né? Não, Sim. Não? não, Cissa, assim, Então, em vez de cada vocês. um tem uma ordem diferente. Aí eu Então, não sei meninos, se eles estão colocando aí na resposta, eles estão colocando essa ordem que tá aqui ou a resposta que vocês colocaram no coisa de no de vocês, vocês. é, Estamos olhando o PDF, então show, beleza. Então tá. maravilha, Então maravilha. tá. Muita gente botando Hirschsprung. Hum. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos falar, ó, Hirschsprung, porque eu aprendi que é mais comum em RN quando não tem eliminação de mecônio. Ok. Só que Hirschsprung, na verdade, né, é uma ganglionose congênita, tá? Só que geralmente ele acontece depois das 48 horas. A distensão ela vem progressiva e geralmente não tem esses vômitos imediatos, tá bom? E aí a gente vê o quê? A gente vê um cólon dilatado e não um microcólon. Então, é para a gente raciocinar aqui. É, Então, não é Hirschsprung, porque Hirschsprung, na verdade, a gente ia ver um cólon grande e não pequeno, tá bom? Ele ia juntando, juntando, juntando ali, não ia evacuando. Só que a gente tem aqui, ó, até botei aqui, o enema revelou um microcólon.
E Hirschsprung também, né, com o teste do pezinho, não tem muita ligação. Enterocolite necrotizante também não é, né? A enterocolite é infecciosa, né? Geralmente ligada à isquemia, com bactéria, uma doença adquirida, e a gente geralmente é uma coisa mais tardia, tipo depois de 72 horas, né? E a gente veria também um raio-x com alguma outra alteração. É, a gente fica entre ilho meconial associado à fibrose cística e atresia de ilho distal. Poderia ser ambas, tá, gente? Só que o ilho que está acometido. Só que acho que o X dessa questão é porque a atresia do ilho distal, ela é uma malformação esporádica, não tem ligação com a genética. E aqui eu falei, nada é por acaso, estamos ali na nossa interpretação de texto, né? A gente tem ali um exame, a, a questão já está na 2. A gente tem ali um resto do pezinho alterado. O que é esse teste do pezinho alterado? Né? O que pode causar? Um ilho meconial associado à fibrose cística. Então, provavelmente, fibrose cística aí é a causa mais comum, né, de alteração. E aí, o microcólon, ele, na verdade, ele é um desuso do cólon. O cólon, ele não está o ilho, o colo ele é pequenininho porque ele não foi usado enquanto estava nem na barriga, né? O ilho distal está afetado, né, por causa da fibrose cística, e esse colo ele ficou em desuso, e aí ele veio pequenininho, tá bom? Então, tem a ver sempre com início precoce, zero evacuação, tem a ver com a parte genética, porque está dizendo o teste do pezinho do irmão alterado. Ligado à fibrose cística, é muito comum a gente ter esse ilho meconial associado à fibrose cística. Gripais e sangramentos? Não, ele tem 24 horas de vida, Caio. Ele é muito bebezico. Ele ainda não tem nem sintoma nenhum, tá? Da fibrose cística. Às vezes nem o irmão tem. A gente não sabe, né? Como é que é o irmão, porque senão também saberia que não foi investigado, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Vocês querem falar sobre esse caso antes da gente mudar para o segundo? Eu vou recapitular então. Querem? Por conta do teste do pezinho alterado. Alguma coisa genética. Letra A. Resposta letra A. Então, o Hirschsprung não é, porque ele é megacólon, na verdade. A gente veria não um mini cólon, a gente veria uma dilatação. Entericolite necrotizante não é, não tinha sinais de infecção ali. E a atresia do ilho distal poderia? Poderia, mas ela é uma má formação esporádica e não genética. Dentre dessa questão aqui, a gente vai pegar cada pontinho e aí a gente não pode deixar passar. A mãe relata que o teste do pezinho do irmão havia sido alterado, mas não foi investigado. Tem alguma coisa aí. Então vocês têm que focar no texto inteiro, tá bom? Questão confusa, porque na questão fala que o irmão teve alteração no teste do pezinho. Tudo me fez pensar em Hirschsprung. Não, gente, mas o Hirschsprung não vai aparecer no teste do pezinho. Tem nada a ver, na verdade, né? E ele é mega cólon e não mini cólon. Então, para ter o mini cólon, pode ser por desuso, então o ilho não deixa nem passar para o cólon. Então, a gente teria ou a atresia do ilho ou o ilho meconial. Recapitular. Recapitulei, eu acho. Tem ausência de evacuação. Tudo aqui pode ter ausência de evacuação. Enterocolite pode ter, Hirschsprung pode ter, ilho meconial pode ter, atresia de ilho pode ter. Ausência de evacuação, tudo isso. Muito cedinho tem a ver mais com esse ilho. O megacolo, ele ia ser um pouquinho mais, sabe assim, uma coisinha devagar, que não tá passando ali, tá? Fiquei na dúvida entre A e D. O que mais pode cursar com microcólon? A atresia do ilho distal. Aqui a gente poderia também, porque ele não passa por ali e aí ele faz em desuso esse microcólon. É quando ele não é usado. Acho que foi. Ficou em dúvida entre A e a D. E isso, eu também fiquei em dúvida entre A e D. Todo mundo, poderia ser os dois. Só que aí, por isso que a gente está aqui no curso. O foco na tarefa é exatamente esse.
Como que a gente ia escolher entre A e D? Vendo toda a questão. E aí fala do teste do pezinho alterado, a gente pensa muito em fibrose cística, porque fibrose cística é uma das maiores causas de ilho meconial. Então, gente, eliminando pelas alterações que pode dar no teste do pezinho, a gente eliminaria todas. Também poderia ir por aí. Eu acho que, na verdade, é só para a gente definir entre a A e a D, tá? Podemos passar para a próxima, gente? Agora, o Hirschsprung, que todo mundo botou a dúvida, ele é megacolo e não, porque ele vai ficando megacolo, ele é aganglionar, então ele vai, na verdade, distendendo e não microcolo, tá? É a diferença aí que isso aí vocês acham que nem botariam. A enterocolite também não. Sim, mas tem carga genética, Thaís. Então, ele é geneticamente. Um filho com fibrose cística, o outro pode ter também. Então, é genético, por isso. E é para diferenciar o A do D. Não fica discutindo com a prova, gente. Vamos ser objetivo, tá bom? Vamos lá. Número 2. Beth, pode passar a próxima questão, por favor. Adolescente de 13 anos é levado ao pediatra pela mãe, devido à ausência de menarca, né, primeira menstruação, e ausência do desenvolvimento mamário. Ok. Ao interrogatório, relata estatura acima da média para a idade, ausência de alterações puberais e histórico de hérnia inguinal operada na infância. Ao exame, apresenta uma altura de 1,72, peso adequado, mamas em estágio M1 de Tanner, genitália de aspecto feminino, com ausência de pelos pubianos, vagina curta e fundo cego. O exame ginecológico não há identificação de útero e ao toque retal. Cariótipo solicitado revela 46XY. E aí, gente? Então, é uma criança, um adolescente, 13 anos, com a genitália externa de aspecto feminino, mas que não desenvolveu nada. Aí a mãe falou: vou levar. Só que um parênteses, 13 anos poderia não ter nada? Poderia, porque ela poderia apresentar com 13 muito ou 14, né? E menstruar até 16 e tá tudo ok. Seria mais tardio, mas ainda estaria dentro do normal. É, mas não é o caso aqui dessa questão, mas é só porque a gente vai lendo, a gente vai pensando tudo que pode ser na questão, né? Só que aqui tem uma pegadinha do malandro, 46XY, cariótipo é masculino, gente. Tenso, né? A gente pegar um paciente assim. Com base nesse quadro clínico, qual o diagnóstico mais provável? Então, a gente tem aqui 4 diagnósticos. A Cassis que se fala, eu errei e coloquei a letra D. Ué, como é que você errou? Pode dar a resposta certa que você quer agora, então, Cassis, pode falar. A síndrome de insensibilidade completa aos andrógenos ou hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21 hidroxilase, digenesia gonadal mista ou síndrome de Turner. Então, o corpo daquele adolescente não teve resposta aos andrógenos, correto? Não há diferenciação para genitália masculina. Então, a ação antimuleriana pelos testículos não aconteceu. Então, a vagina ficou curta, né? Calma aí, gente, rapidinho, que meu cachorro quer sair. Um segundo. Prontinho. Então, vamos um por um, que aí eu acho que vocês vão tirando a dúvida. Primeiro, todo mundo botou síndrome de insensibilidade completa aos andrógenos. Perfeito. Que é a síndrome de Morris. A resposta é essa, mas vamos ver cada um? É, hiperplasia adrenal congênita. Hiperplasia adrenal congênita, ela teria que ser a virilização de alguém feminino. Então, o cariótipo teria que ser feminino, 46XX. Então, a gente já
tira essa hiperplasia. E aí, o que que acontece na hiperplasia? Só para vocês acontecerem, virilização do corpo feminino. Então, a gente pode ter um excesso, a genitália, né, pode grudar os pequenos lábios, o clitóris pode aumentar, você fica com aquela genitália ambígua visualmente, mas você faz o cariótipo e o cariótipo é feminino, 46XX. Então, a gente descartou a letra B, tá? Digenesia gonadal mista. Digenesia mista é uma genitália ambígua, geralmente, tá? E o cariótipo, ou ele é mosaico, 45X, ou ele é até 46XY, que é o caso desse nosso paciente, só que com a genitália ambígua, a gônada de um lado pode ter testículo e do outro não, então é meio confuso a parte externa. Nesse não, nesse ficou totalmente um feminino que não se prolongou. E Tanner? Alguém colocou Tanner? Tanner é aquele que é baixinho. É aquela criança que vai fazer tratamento de GH e a gente faz os testes e descobre que é Tanner. E o cariótipo dele é 45X, né? Ele tem uma depressão ali. Então, assim, 46XY só tinha nossas opções, que poderia ser a mista, mas aí a genitália, ela teria que ser uma genitália mais para ambígua, ou a nossa primeira, que é a resposta certa, é a síndrome da insensibilidade completa aos andrógenos. Então, o andrógeno, apesar dele ter o cariótipo, não fez a função dele de deixar a genitália masculina. Então, fez, ali tem uma vagina, que na verdade é curta, é difícil. Doutora, eu sempre confundo essa síndrome. Você teria alguma dica? Hum, não entendi bem. Vamos lá. Não é fácil não, tá, gente? Não é mole não. Isso aí na vida real e na prova não é fácil. Vamos, o que que a gente vai pegar? Aqui, então, a gente tem que pensar nesse paciente três coisas. Primeiro, alguma coisa física dele. Então, a gente vê que ele é alto, tá? O paciente é alto. Segundo, a parte da genitália, que a gente vai sempre olhar. E terceiro, a parte do cariótipo. Então, a gente vai ver qualquer caso desse, né? Quando tem assim, qual é o cariótipo e como é a genitália? Cariótipo masculino com a genitália masculina, cariótipo feminino com a genitália feminina, ou cariótipo masculino com genitália feminina, ou ao contrário, cariótipo feminino com genitália masculina, ou um cariótipo com depressão, né? Ou com XXY, né? Com extra. A gente tem que ver sempre como é que é o cariótipo e como está a genitália. E além disso, o que pode ajudar na questão, no geral, é o aspecto também total da criança. Então, nesse aqui, o Tanner, gente, síndrome de Tanner é sempre uma pessoa baixinha, visualmente feminina, né? E quando você vai fazer o cariótipo, ele tem a depressão, é 45X. Então, a gente tirou a síndrome de Tanner aqui dessa jogada, tá? Aí a gente tem, qual é a outra que vocês acham mais fácil aí para a gente tirar logo de cara? Eu acho a hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita é quando a gente tem é, a parte da genitália muito virilizada, né? E aí a gente vai fazer o cariótipo por algum motivo e aí acha que é um cariótipo feminino, mas com a genitália masculina, mais masculinizada, tá? Porque teve um excesso de andrógenos dentro do útero e aí ele fez essa virilização da genitália. Então você acha às vezes numa genitália ambígua e aí você tá esquisito, então na verdade é uma feminina que tá com cara de masculino. Aparece no teste do pezinho. Se for o teste do pezinho mais ampliado, sim. É, E a digenesia gonadal mista. Digenesia gonadal mista, gente, o próprio nome já faz. Gônada mista. Então tem um testículo e às vezes um grande lábio ali. Você fica meio sem saber. O cariótipo geralmente é ou masculino, 46XY, ou ele é mosaico, 45X. Mas geralmente ele é mosaico, tá? Então, gente, sobrou a síndrome da insensibilidade completa aos andrógenos. Andrógeno levaria a nossa genitália a ser mais masculina.
que teria tudo a ver com o cariótipo, que é 46XY. Só que eu tenho insensibilidade, ou seja, eu não estou respondendo ao andrógeno. Então, a minha genitália, ela não virilizou, virilizou. Ela se manteve com uma cara de feminina, mas também não a feminina completa. Então, por isso que fala que a vagina é curta e em fundo cego. A dica, então, Daiane, é sempre a gente pensar, quando a gente pega essas doenças, né, essas síndromes, né, é, de diferenciação sexual, você vai ter que sempre pensar qual é o cariótipo e como está a genitália. E aí você vai ter que ir pensando, é esse cariótipo feminino ou masculino ou mosaico, com essa genitália, feminina, masculina ou ambígua. Aí eu vou ter que ir combinando. Então eu vou ter que meio que gravar também cada uma. Uma outra, e aí a gente olha a terceira coisa. Então a gente viu o cariótipo, a gente viu o genitália, e a terceira coisa é o geral. O geral aqui me falou duas coisas. Eu falei da altura, mas tem a segunda coisa que eu não citei. Cadê? O que que ele fez pequeno? Histórico de hérnia inguinal. O histórico de hérnia inguinal é provavelmente, né, não está escrito aí, mas provavelmente isso aí foi devido a um testículo. O testículo está ali e essa hérnia inguinal na infância, ou de um lado ou dos dois, tem a ver com o testículo não descido. Mas essas síndromes, elas são muito complexas. É, Na vida real também, a gente pede às vezes ultrassom também de períneo, né, da criança. Aqui tem um grupo bom no Rio de Janeiro que faz um ultrassom de períneo e para a gente ver também o que está formado por dentro, para a gente mais ajudar ainda nos diagnósticos e ajudar mais ainda nas decisões. Então, não é só o cariótipo, é a genitália externa, sim, mas principalmente genitália externa ambígua, a gente faz a investigação interna do bebê. É muito difícil. A gente teve um aulão outro dia só sobre isso. Em uma primeira consulta, o primeiro seria pedir o cariótipo ou uma ultra, tudo junto. Já pede tudo, tudão. A gente pede o cariótipo, avaliação genética e pede uma ultra também para a gente ver. Aí tem a ultra pélvica, mas tem um grupo aqui no Rio muito especializado numa ultra de períneo de bebê, porque eles conseguem ver bem a imagem. Então, que às vezes tem útero, às vezes não tem útero, né? Às vezes tem uns resquícios de algumas coisas dessas assim. O segmento para esse paciente, uso de estrogênio? Boa pergunta, Caio. Boa pergunta. Eu acho que ele teria que usar hormônio, sim, mas também não sei te dizer, bater o martelo. Eu posso te dar essa resposta depois com a Beth. Manda através da Beth. Qual seria a conduta? Que é uma conduta bem de especialista mesmo. Mas com essa genética, né? Mas esse negócio é que essa criança, como ela se vê? Porque, na verdade, tem muito isso. Ela se vê há 13 anos como uma menina, né? Então, mesmo com esse cariótipo, a gente tem que ver como ela vai responder. O pessoal querendo entrar não foi aceita na aula, Beth. Tem gente querendo entrar. Ah, Tem mas que está ver o aqui no. psicológico, Deixa eu ver o acompanhamento. É, a vagina, ela pode ser ampliada, né? Então, a gente tem umas próteses, eu estava esquecendo o nome. Umas próteses que a gente vai aumentando essa vagina. Então, ela pode no futuro ter relação sexual, mas ela não vai poder engravidar, porque ela não tem testículo, né? E nem tem útero. Então, ela, a princípio, tem os dilatadores. Isso, gente. Eu tô no climatério, tô com nuvem cerebral, tá? Mas é isso, é muito complexo. Não tem assim a gente tem que conversar muito com a adolescente, com a família, tá? Beth, pode passar a terceira questão, por Vamos favor. lá. Uhum. Vocês estão bem, meninos, vocês não estão ruins, não. Vocês estão, ó, conseguindo dar aí a abertura. Complexa questão, questão super complexa. Aliás, falei aqui que a gente está com os desafios aqui. Questão número 3. Lactente masculino, 5 meses. Trazido ao serviço de emergência com quadro de diarreia crônica há mais de um mês,
perda ponderal, febre recorrente, candidíase oral, cadê? Candidíase oral de difícil controle. O paciente teve pneumonia com internação hospitalar aos 3 meses de vida. Já está vendo que tem embrólio aí, né? Foi vacinado com BCG no nascimento, apresentando reação exagerada e úlcera local extensa. No momento, encontra-se pálido, hipocorado, com linfonodos de megalias cervicais e hepatosplenomegalia. Exames laboratoriais revelam anemia normocítica, linfopenia e hipogama-globulinemia. Sorologias virais negativas. Há antecedente familiar de primo de primeiro grau falecido com infecção disseminada grave aos 8 meses. Ou seja, o menino está com tudo e não está prosa. Diante da hipótese diagnóstica, que a gente vai falar sobre ela também, mais provável, qual o próximo passo essencial para a confirmação e conduta terapêutica? Então, ele quer, na verdade, qual é a nossa tarefa? A gente quer o passo para confirmar o nosso diagnóstico e a conduta para esse nosso diagnóstico, né? Então, a gente tem um paciente pequeno, 5 meses de vida, ele está em que local? Emergência, com quadro agudo crônico aí, né? Ele tem infecções graves. Então, o que que ele tem de infecção grave? Uma diarreia crônica que não melhora, né? Ele tem infecções oportunistas, que é o quê? Candidíase de difícil controle. A gente tem uma reação grave de imunidade, que é a BCG com a ferida da BCG. Então, a gente já... E ele já foi internado. Não foi uma pneumonia, uma bronquiolite que ficou em casa. Ele já foi internado hospitalar, ou seja, um quadro mais grave. E tem um primo que morreu de infecção disseminada aos 8 meses, ou seja, também com uma infecção grave pequenininho. Então a gente já imagina que esse menino tem o quê? Querem responder aí? O que que esse menino tem? Antes da gente ir para as questões para que a gente quer a conduta. A gente tem um menino que tem imunodeficiência. Ele está doente, ele não está conseguindo lidar com nada, nem infecção, né, diarreia, nem oportunista, que é a candidíase. Então a gente está com um menino aí, ó. E ele tem um exame que traz para a gente o quê? Duas coisas, né? Então a gente tem cadê? A linfopenia e a hipogama. Então a gente tem duas coisas em deficiência, né? Tanto a nossa imunidade humoral quanto a nossa imunidade celular. Como é que a gente chama isso? Imunodeficiência combinada, tá bom? Porque tá pegando os dois. E no caso aqui tá grave. Por que que tá grave? Porque ele tá, inclusive, com essa reação grave da BCG, né? É, E aí, vamos lá. Diante da hipótese diagnóstica, qual o próximo passo para confirmação e conduta? Vocês querem responder antes de eu falar? Ó, eu vou lendo as opções. Realizar a dosagem das subpopulações linfocitárias, encaminhar para um transplante de medula óssea. Investigar a intolerância à lactose com teste de hidrogênio. A administração empírica da imunoglobulina venosa e alta com acompanhamento ambulatorial. Solicitação de cultura de fezes, rotavírus, bactérias e qualquer coisa. Então, todo mundo está botando o A, mas tem gente que pensou o D. O D, ele fala mais das fezes, né? Ó, solicitação de cultura de fezes para rotavírus e enteropatógenos bacterianos, antes de qualquer intervenção. Mas esse menino, ele tá com muita coisa, ele não tá só com diarreia, né? Ele tá com outras questões. Então, eu não faria uma cultura de fezes agora, não seria a minha prioridade, ainda mais que cultura de fezes vai ser lá daqui a 5 dias. Ambulatorial não pode porque é grave, correto. Também acho que não faria nada ambulatorial para esse garoto. Esse garoto está grave, ele está ali, pode piorar de uma hora para outra. Coloquei A, mas fiquei com muita dúvida. Tá bom. Então, o que que a gente tem aqui, gente? A gente já viu que é uma imunodeficiência, né? O próprio exame já está falando. Tem linfopenia e hipogama-globulinemia. Então, a gente tem uma imunodeficiência combinada.
para a gente confirmar o diagnóstico, a gente tem, vale a pena, a gente tem que saber quem é que está baixo aí. Então, pedir uma fenotipagem linfocitária é importante. Mieloma, será? O que Danilo falou que eu perdi? Deixa eu voltar aqui. Muito menos intolerância à lactose não faz sentido. Perfeito. Isso aí dá até vontade de rir mesmo, né? Coitadinho. Tá? A intolerância à lactose, ele estaria aí fazendo uns cocôs, umas diarreias, mas não estaria tudo grave aí. Então, e o exame de sangue, gente, já trouxe para vocês a resposta. Ele tem hipogama-globulinemia. Ele tem linfopenia. A imunidade dele já está ali mostrando, tá na questão. A gente não precisa nem debater isso, né? A gente pode não saber qual é a imunodeficiência, mas quando a gente vê os dois lados, a gente fala que ela é combinada e está tudo bem. A gente iria fazer imunoglobulina? Sim. Então vamos lá. Tem as coisas que a gente vai fazer logo, então a gente teria que investigar, né? Dosagem de imunoglobulina, ele bem ou mal já dosou ali, já viu que está baixo. Aí a gente pode saber como tá, quais são os linfócitos que ele tem. Então a gente podia pedir linfócitos B, T, o NK. A gente podia pedir os CDs, né? CD3, CD20, CD16, CD56, que são todos esses para a gente pedir a fenotipagem dos linfócitos e saber exatamente qual que ele tá. Poderia ter, por exemplo, um totalmente ausente, né, o B ou o T, o outro diminuído ou não funcionante. Geralmente, nesses graves, o T às vezes chega a ser zero e o B e o NK são bem diminuídos, tá? Confirmação genética a gente poderia pedir. Isso é para confirmar o diagnóstico. Então, a confirmação do diagnóstico, a gente podia pedir fenotipagem, dosagem da imunoglobulina, que está aí já, e confirmação genética. Aí a gente veria algumas mutações em genes específicos. E a terapêutica? Aí depois que eu falar tudo, a gente vai ver qual a opção melhor para a gente. E a terapêutica? Se eu tô com um menino que pega a doença e não lida com nada, uma das coisas é a gente internar e isolar o garoto. Isolar, porque qualquer coisa que ele pegar aí, minha filha, bomba. Pode levar ele para bomba. Podíamos fazer imunoglobulina venosa, sim, para já dar um levante nele, ver se consegue ajudar. Antibióticos profiláticos, tratar fungo, tratar, né, vírus, a gente deixa ele lá bem, bem tratado, mas o tratamento que ajeita essa imunodeficiência é transplante. Então, transplante de células-tronco. Então, a gente já veria se ele seria um candidato a transplante, se poderia colocar. Então, vamos lá. Vamos ler a letra A. Realização de dosagem das subpopulações linfocitárias. Sim, né? Seria um tipo de fazer a fenotipagem do linfocitário. Encaminhamento urgente para avaliação de transplante de medula óssea. Sim, que a gente sabe que isso aí é o tratamento final, né? O transplante de medula óssea. Claro que a gente poderia isolar, proteger, fazer antibiótico terapia, tratar o fungo e fazer imunoglobulina. Mas eu acho que ele não descreveu tudo que a gente poderia fazer, mas são duas coisas que não estão erradas. Vamos na letra B. Investigação de intolerância à lactose com testes. É muito pequena, né, essa resposta. Realmente, pensar só na intolerância à lactose diante de um menino grave desse. Administração empírica de imunoglobulina, e alta com acompanhamento ambulatorial. Eu acho adequado a administração de imunoglobulina venosa, ok, mas acompanhamento ambulatorial com paciente grave não é o adequado. Então, esse aí está meio certo. Solicitação de cultura de fezes para rotavírus, gente. A gente já conversou, não vou falar. É, Alguma dúvida para vocês? Aqui a dúvida seria se vocês não soubessem que o tratamento é transplante de medula óssea, mas agora vocês já vão saber, se cair isso na prova, vocês já sabem tratamento, transplante. Sem dúvidas agora. Ok, Jéssica, obrigada. Todo mundo ok, gente? Pode ir para a próxima? Eu posso voltar, posso explicar de novo se vocês quiserem, tá? Mas são casos, eu acho, são casos que não são do dia a dia de vocês, então é estudar mesmo para a prova.
É, Beth, quer ir para o 4, questão 4? Explica a questão da cultura das Podemos. fezes novamente. Danilo pediu. Solicitação de cultura de fezes para rotavírus e enteropatógenos bacterianos antes de qualquer intervenção. Danilo, antes de qualquer intervenção, a gente pedir uma cultura não vai mudar a vida do garoto em nada. Por que não? Porque o menino está grave, a cultura só sai daqui a 5 dias. E diante de tudo isso que ele tem, a gente acha que é um rotavírus, né? Com candidíase, com um BCG aberta no braço. Você vê que esse menino com uma história familiar de alguém que morreu por infecção precoce, imunodeficiência, ela é genética, né? A gente pode ter uma parte genética também dela. Então, na verdade, essa eu achei, que eu falei que eu não explicava, na verdade, que eu achei ela bem simples, né? Igual a da intolerância à lactose. Prova de residência mesmo, também achei, Marcela. Achei difícil isso aí. Mas vocês estão aqui, minha filha, para isso, que aí vocês vão arrasar. Doutora, como iria ficar a questão da vacinação nessa criança? Ela não vacina vírus vivos, ela não pode vacinar vírus vivos, tá? E é isso, não vacina. Não vacina vírus vivos. Internar, gente. E imunoglobulina, e já colocar na fila do transplante, já tratar ela, porque também o transplante não é amanhã. Então a gente vai deixar ela ali, ó, numa bolinha, isolamento, né? O pessoal que convive com ela está num bom estado geral, máscara, fazer remédio para tirar bactéria dela enquanto ela não tem a defesa dela mesma, a gente vai dando as defesas para ela, o que a gente pode dar. O DEX dessa questão é imunodeficiência combinada, o diagnóstico, sim, imunodeficiência combinada grave. Ela é combinada porque a gente vê ali na questão que ela tem tanto a linfopenia, os linfócitos baixos, como as imunoglobulinas, hipogamaglobulinemia baixa. Então, ela tem tanto uma deficiência humoral, quanto uma deficiência celular da imunidade dela. Beth, aceita a Jéssica que ela caiu. Mas ela não tá aqui pra mim, hein? Deixa eu falar com ela aqui. Voltei. Voltou. Então tá, vocês entenderam então, gente, por que que foi combinada e a nossa tarefa era, diante da hipótese diagnóstica, que foi essa, qual o próximo passo essencial para a confirmação do diagnóstico? A confirmação era a gente pedir os tipos de linfocitários e ver que eles estão baixos, né? A dosagem de imunoglobulina e ver que está baixa. E a confirmação genética, é assim que a gente confirma, mas se a gente fizer todos os fenotipagens dos linfócitos e de imunoglobulina e ver todo mundo baixinho, a gente fala, ó, tá alterado de um lado, tá alterado do outro, imunodeficiência combinada. Podemos ir, Beth, para a próxima questão. Ok. Adolescente, 12 anos, sexo feminino, com obesidade grau 2, ou seja, grave, é encaminhada ao neurologista por cefaleia intensa de início a 3 semanas, com piora progressiva e episódio de visão turva e ao levantar da cama. Nega vômitos, febre ou trauma. No exame físico, tem um papiledema bilateral na fundoscopia e rigidez de nuca é ausente. Apresenta marcha normal e não há déficits neurológicos focais. Tomografia de crânio normal. Diante desse quadro, qual deve ser a próxima etapa para confirmar o diagnóstico e iniciar tratamento adequado? Então, a gente está com um adolescente que tem aparentemente uma cefaleia, né? E aí, cefaleia que está ficando pior nas últimas 3 semanas.
Só que ele descarta várias coisas para gente, né? Descarta rigidez de nuca. Então a gente já pensa em descartar alguma coisa infecciosa, uma meningite, né? Sem a rigidez de nuca numa questão, impossível, né? A gente não tem alteração de marcha. Quando faz a tomografia sem contraste, a gente não acha nenhum brocotoma lá, nenhum tumor visível, né? Mas a gente tem um achado no exame. Qual que é? A fundoscopia do olho, que aparece o papiledema bilateral. Aí você fala o quê? Hipertensão. Tá com hipertensão, causa esse papiledema, né? E aí a gente vai, a partir daí, dar uma olhada. Então, calma aí. É uma hipertensão intracraniana, né? O que ele não fala aqui também é se tem pressão alta, né? Não fala da pressão, né, sistêmica. Mas a gente com papiledema bilateral, hipertensão intracraniana. Poderia ser por tumor? Poderia, mas não achamos nada aí. Poderia ser por meningite? Poderia, mas também não achamos nada infeccioso, né? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Aí nós temos aqui as opções, né? Então a gente tem esse quadro, ele é um quadro de hipertensão intracraniana idiopática. Eu não sei se vocês sabem, mas ele está muito ligado à obesidade e muito ligado à obesidade em sexo feminino. Então, quando vocês verem uma pessoa, né, que tem uma menina que tem uma obesidade e tem um quadro de sistema nervoso central e vocês não acham mais nada, vocês podem pensar nessa hipertensão intracraniana idiopática, porque a gente não achou mais nada aí, né? Não teve trauma, podia ser um trauma, né? Fazer uma concussão, pode fazer um derrame lá, né? Um sangramento. Também não tem. Tudo deu negativo. A única coisa positiva na questão é o papiledema. Então, aqui estão votando C, B, vamos lá. Se a gente acha que é uma hipertensão intracraniana, como é que a gente diagnostica hipertensão? Fisicamente, né? Pelo papiledema, mas a gente mexendo no líquor e vendo a pressão que o líquor sai. Tu espetou lá, deu né? Deu uma pressão super maior, né? A punção lombar com a pressão de abertura maior que 28, a gente já considera uma hipertensão intracraniana. Alguns autores falam maior que 25, tá? E aí você vai ver a pressão do líquor e tá ok, vai tá alta. E você vai ver o aspecto do líquor não tá doente, né? Não tá um líquor normal, cristalino, só ele tá com muita pressão. E aí, por isso essa dor de cabeça e por isso esse papiledema. Agora, a gente poderia. Então, a gente tem cefaleia, visão turva, papiledema e neuroimagem normal, né? E sem sinais de rigidez de nuca. A gente tem tudo isso. A gente poderia pedir algum outro exame? Acho que alguém botou aqui até de pedir outro exame, ó. Hipertensão intracraniana não seria contraindicado para punção? Não, na verdade, até um dos tratamentos da pressão mais aumentada é você tirar um pouco do líquido. O que a gente tem que se preocupar é se tem risco de fazer trombose, né? De seios cavernosos, papapá. E aí a gente pode pedir uma ressonância, uma angiorressonância, para descartar a trombose venosa central, cerebral. Trombose venosa cerebral. Mas não tem isso na nossa questão. E às vezes você não vai ter isso nem onde você está atendendo. Ah, vamos fazer uma ressonância do encéfalo para a gente descartar uma trombose venosa. Então a gente vai fazer o que a gente quer aqui. É diagnosticar com a pressão do líquor alta e o tratamento, iniciar esse tratamento. Marquei o A, mas está com dúvida. Então vamos ver cada um. Primeiro. Punção lombar diagnóstica, com medida da pressão de abertura. Isso é um dos jeitos da gente confirmar o diagnóstico. Análise do líquor também é um dos jeitos para a gente ver que não é infeccioso. Então, a gente viu um líquor com pressão alta e normal, hipertensão intracraniana idiopática. Pode ser? Pode. E eu ainda ia procurar se alguém bota a ressonância na frente. Eu vou procurar, vamos ver. Ressonância magnética funcional com espectroscopia cerebral. Quem não sabe o que é, fica nervoso e de repente marca até a saber. Ressonância, sim, mas procurando o quê? Descartar uma trombose venosa. Então,
É, a gente pediria ressonância de encéfalo, ressonância de seios venosos, a gente poderia pedir uma ressonância para ver uma parte de trombo. Agora, quando a gente fala essa de espectroscopia cerebral, é uma que a gente vê a ativação do córtex. Então, é usada muito, por exemplo, quando a gente tem um tumor cerebral e a gente quer saber que área que ele está pegando, que área que ele está alterando. E aí a gente faz essa, que é tipo um mapeamento de cada lugar. Ah, o tumor está invadindo, o tumor está comprimindo essa região. A gente faz, tá? Agora, para esse aqui, não. Deixa eu descer aqui minhas mensagens para ver se tem mais alguma coisa. Eu aprendi que com a elevação da PIC era contraindicada a punção lombar. Na verdade, não é contraindicado. A gente tem que pensar se tem risco de trombose, que a gente pode estar ali e piorar por a gente funcionar. Mas, em alguns casos, é até o tratamento. A gente até faz o tratamento, tá? É, vamos lá, vamos continuar aqui. Eletroneuromiografia dos nervos ópticos e vestibulares. A TC permite isso? Permite. Na verdade, também um tumor, entendeu? Descarta esse risco. Acho que sim, sim. É, eletroneuromiografia, gente, para ver o nervo óptico, a gente está com papiledema ali. Não é, acho que não tem nem, eu não consigo nem dizer para vocês isso aqui, porque na verdade não tem muito a ver, né? A gente está com esse papiledema, o nervo óptico não vai responder a eletroneuromiografia. Teste ergométrico para avaliação do padrão de esforço e controle pressórico. Então, a criança está passando mal, está com a pressão intracerebral a princípio aumentada e você ainda vai mandar ela fazer um teste ergométrico. Aí tu mata a menina de vez. Qual que é, gente? Aqui não tem a. A gente não tinha. Uhum. Sabe por que está faltando aqui? Ó, diante do quadro, qual deve ser a próxima etapa para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento? Ah, não, é só essa mesmo. Achei que tinha que ter o tratamento também. É que eu li tudo, mas não tem. O que que vocês acham? Vocês conseguem entender que vai ser a punção lombar? O tratamento aqui, às vezes, só da gente controlar o peso dessa adolescente, né? Com dieta, com exercício físico, daquele jeito primeiro que a gente tenta, ela mesma já vai diminuindo a chance dela ter essa hipertensão. E a gente faz, às vezes, além do analgésico para dor, tá, gente? Se eles pedissem aqui o tratamento para vocês, um analgésico potente, a gente poderia fazer uma medicação que controla a produção do líquor, que é a acetazolamida. Mas uma criança com papiledema, ela tem que ser acompanhada com oftalmo, porque qual que é o risco do papiledema? Cegueira, né? Perder a visão. Aí, se for um risco mais grave, se ela já estiver perdendo a visão, a gente pode fazer outras intervenções. Mas essa nossa paciente aqui ia responder, ela ia comer melhor, ia fazer exercício, ela ia responder e ia tudo ficar bem. É, acima de 12 anos, hoje em dia está até liberado medicação para obesidade se precisar, mas na criança a gente primeiro faz as medidas básicas, né? Então, aqui, a punção diagnóstica com essa tomografia normal, né, sem sinais de outra coisa, a gente vai fazer e vai perceber que lá dentro, quando a gente fizer a pressão de abertura, que essa pressão está alta. Pressão de líquor alta, acima de alguns autores falam 25, outros 28 centímetros de água, tá? E é isso. Eu podendo, pediria ainda uma ressonância só para ver se tem alguma trombose, mas a gente não viu nenhuma neuroimagem positiva. Se tivesse alguma coisa, eles até falariam. Se tivesse essa opção com ou sem ressonância, eles também a gente poderia pensar. A única ressonância que botou aí é a ressonância que não é, mas a pessoa lendo rápido, ela poderia marcar essa ressonância. Aí você tem que ler ressonância funcional com espectroscopia. Isso é mapeamento de áreas afetadas por um tumor, tá? Então, a princípio, seria isso. É um estudo da ativação cortical.
que vocês acharam dessa? Muito ruim, muito difícil, tranquila? Tudo que a gente vai pegar, deixa eu ver aqui, ó. Complicada, difícil, terrível, difícil. Mas tudo que a gente for pegar, mesmo sendo difícil, a gente vai manter a calma. Ai, gente, não estou sabendo, estou lendo, tá uma confusão. Então, eu vou voltar nela de novo. A gente vai manter a calma e vai ver que eu posso ir eliminando. Múltipla escolha, às vezes de cara você já vai saber, e às vezes não. E aí, quando não, tipo essa, eu vou ter que ir eliminando, entendeu? Essa eu não vou marcar, escolhi pela lógica. É isso que eu quero que vocês façam. Então, eu vou voltar de novo na questão. Então, a gente tem um menino de 12 anos que tem uma menina obesa, com dor de cabeça intensa, que piora, tem episódios de visão turva. Quando você faz o exame, tem papiledema. Tirando isso, não tem mais nada. Não tem uma neuroimagem positiva, não tem déficit neurológico focal, não tem alteração de marcha, não tem vômito, não tem rigidez de nuca. Então você fala, estou descartando muita coisa, estou descartando um tumor, estou descartando uma meningite a princípio, né? Beleza. Aí a gente fala, então, papiledema, pressão alta. Pode ser? Pode. Ok. Aí como você confirma o diagnóstico de uma pressão alta intracerebral? Como a gente confirma que a gente tem hipertensão intracraniana? Ou num exame de neuroimagem, né, que você vê ele tudo esmagadinho, aí sem entrâncias dos córtex já alterados, ou na pressão do próprio líquido. Aí vamos lá, então, nas opções. Ah, tô achando que é hipertensão intracraniana. Se eu fizer uma punção com a medida de pressão de abertura e ver que a pressão está alta, eu já diagnostico, já fecho o quadro? Fecha. E que o líquor está normal, você fecha que é uma hipertensão idiopática sem infecção? Fecha. Vamos continuar. Aí a gente pega a letra B. Aí a gente vê uma ressonância com essa espectroscopia. Vocês não sabiam o que era, agora vocês já sabem, que é de mapeamento, de ativação cortical. Tem nada a ver com a hipertensão e papiledema. Vou tirar essa B da minha frente. Eletroneuromiografia. Como que os músculos, a parte neurológica dos músculos respondem. Dos nervos ópticos e vestibulares, eu não vi nem lógica para explicar para vocês esse. Se alguém tiver alguma dúvida disso aí especificamente, mas eu já tiraria essa C. Letra D, teste ergométrico para uma criança que está doente. Vocês fariam isso? Também não. Então, assim, acho que parece difícil, mas dentre as nossas opções não sobrou muita coisa. Eu poderia marcar B se eu lesse rápido ressonância magnética. Mas, quando eu vejo que tipo de ressonância e descarto, me sobra muito pouco. E aí, a punção lombar com a pressão de abertura fala totalmente com o quadro de hipertensão intracraniana. E aí, eu acho que foi. Emerson achou confusa, mas eu acho que dentro do que a gente tem, acredito que por conta do risco de herniação cerebral. Ai, eu acho que eu perdi alguma fala aqui. Eu vi isso hoje numa questão do INEP. No comentário da questão falava que era contraindicado. Contraindicado está tampado aqui, não sei o que, suspeita de hipertensão intracraniana, por causa do risco de herniação cerebral. Ah, se é contraindicado. Então, em alguns casos, sim, mas você vai mandar para tomografia. Se você não vê nada ali, a tomografia está normal, você pode fazer. Tanto que a gente, até numa meningite, a gente também faz isso, né? A gente, se puder fazer um exame de imagem antes da gente fazer a punção, a gente pede o exame de imagem antes de fazer a punção. Então, nesse caso da tomografia de crânio normal, ela autoriza a gente fazer a punção. No caso de uma trombose, pode ser que a gente não consiga perceber. Aí, por isso que eles falam da ressonância. Mas em termos de herniação, com a própria tomografia, a gente já fica respaldado para fazer.
Senão a gente não faria em ninguém, gente. Entendeu? Alguém com uma nuca, rigidez de nuca, a gente não faria nunca a punção lombar. A gente tem a tomografia primeiro. Doutora, boa noite, tudo bem? Meu nome é Estevão. Oi, Eu creio, Estevam. eu creio que acho que muita gente ficou em dúvida de colocar punção lombar como se fosse a questão errada, né? E não, não acerta, né? Porque a gente assimila, eu mesmo, né? Eu assimilo, tipo assim, não achou rigidez no cal, por que que eu vou fazer punção lombar? Aí o povo às vezes acaba descartando. Foi esse também o meu erro. Eu pensei na A e pensei na C. Aí depois eu fui descartando. Falei, não, a C não teria como mesmo, né? Aí a senhora explicando ficou bem mais fácil agora. Sim, então assim, na verdade, é, é difícil porque a gente fica preocupado, né? A punção, na verdade, ela, com um caso de hipertensão, a gente pensaria por causa do papiledema. Então, o fundo de olho é muito importante. Quando você vai, às vezes, num oftalmo, ele fala, você está com papiledema, tem que ser investigado. E é uma coisa tão, assim, fácil da gente fazer, porque a gente não tem o hábito de fazer em todo mundo, né? A otoscopia, a oftalmoscopia. Mas está muito ligado à hipertensão sistêmica e à hipertensão intracraniana. Ó, quer ver? Deixa eu dar um. Eu tenho um negócio aqui que eu estava botando aqui para vocês. Tá. Hum. Então, gente, aqui eu até fui repassar aqui umas coisas enquanto a gente estava conversando. A punção para o risco de hipertensão tem risco, a gente tem que fazer sempre com cautela. Então, nesse caso específico, a gente poderia se armar de todos os exames possíveis. E o que a gente viu de alteração foi só o papiledema. Então, a tomografia não deu nada. A gente vai fazer? Vai. Pode ter qualquer sinal de herniação, de hérnia cerebelar, a gente não faz. Mas se não tiver sinal de herniação cerebelar, a gente pode, fazer com cautela. E aqui, no caso, ele não deu outra opção para a gente. Se a gente for tirando um a um, sobrou ela. E ela fecha um diagnóstico. Com hérnia ou sem hérnia, ela fecha o diagnóstico. Aqui não está falando se a gente vai fazer hérnia ou não no paciente. Aqui está falando como faz para confirmar o diagnóstico. Então, nem na dúvida da gente que a gente ficaria na vida real, aqui na questão não está levando isso em consideração. Então, eu acho que é uma questão meio difícil, mas na prova não cai só questões fáceis. Às vezes cai questão assim também, que a gente ficaria na dúvida. Ó, o Danilo botou, com suspeita de aumento de pique, faz TC. Isso aí. E a gente vai avaliar, né, caso a caso, individualmente. Então, alguma tomografia, ela pode mesmo apresentar para a gente algum sinal, né, de anormalidade que pode apresentar algum risco, e aí a gente não faria. Mas aqui está dizendo que a tomografia está normal, né? Então, a parte clínica da gente está tudo ok. E não temos muitas opções, então, dentre esse caso aqui, acho que a gente poderia ficar na dúvida, mas a tomografia estando normal, eu acho que ele quis dizer isso nessa questão. Acho que a gente ficaria tranquilo da gente continuar a investigação. Algum sinal de lesão expansiva na TC seria o quê? Seria uma bola, um brocotoma, um tumor. Você vê, você vê o tumor cerebral lá. É uma bolinha, uma bolona ou uma bolinha. Mas aí também, com certeza você tem um papiledema, mas às vezes você tem visão turva, né? Ambliopia. Quer dizer, visão turva não, ambliopia. Você vê, isso seria descrito como uma massa, como um tumor. Massa ou aumento de massa em alguma área X. Isso. Depois eu mando uma imagem para vocês. Acho que eu tenho até aqui no meu celular. Acho que a gente pode ir para a quinta questão. E vocês querem falar mais um pouquinho sobre essa? Como é que você tá?
Pode ir. Beth, vamos para a próxima Bora. questão, Uhum. por favor? É que travou aqui, meu. Deixa eu só ele voltar, que deu uma travadinha meu mouse aqui. Ó, eu botei aqui, enquanto a gente estava conversando, condições que podem indicar contra a punção lombar que a gente pode ver na tomografia. E aí aqui tem, ó, hematoma subaracnoide. Então, né, a gente veria, mas aqui não tem contraste, mas ok. Por isso que a ressonância também seria legal. Tumor intracraniano, que também a gente não viu. Hérnias cerebrais, a gente poderia ver como um deslocamento do tecido que pode haver num caso de pressão. Então, você veria uma tomografia com tecido herniando. Vocês procurem depois a imagem de uma hérnia cerebral, você vê que aquilo ali vai querer herniar. Então, ali você não pode fazer a punção, porque aí você vai facilitar a herniação, tá? Um edema cerebral que você pode ver desse jeito que eu falei, né? Que é as reentrâncias, né, do cérebro, que a gente vê que elas ficam menos profundas, elas ficam mais superficiais, porque está edemaciado, né? E se tiver parte de infecção também. Isso. Então tá aqui, gente, ó. Então a gente conseguiu todo mundo junto pensar. Se a neuroimagem tivesse em alteração, beleza. Aí a gente faz a medida do líquido cortar aumentada, hipertensão. Líquido cortar normal, hipertensão intracraniana idiopática. E muito ligada a meninas, né, sexo feminino e obesas. Questão número 5. Menino, 6 anos, é levado ao pronto-socorro com dor intensa no joelho direito. Edema local, limitação do movimento, após episódio de brincadeira em casa. A mãe relata que episódios semelhantes ocorreram anteriormente e que os exames prévios mostraram atividade do fator 8 inferior a 1%. O paciente não está em uso profilático regular. Exame físico revela um joelho quente, edemaciado, com dor, a palpação, movimentos limitados. Diante desse quadro, qual a conduta imediata mais apropriada? Primeiro, qual é o quadro? Podem responder. Que quadro é esse? O que que essa criança tem? Seria uma artrite infecciosa? O Ou que que a questão, o que que a questão traz para a gente? Tá falando alguma coisa de infecção? Febre, estava doente, ou falou que ele estava brincando. Sempre quando tu vai lá, tá brincando. Parece que teve o quê? Um trauma, alguma coisa física, né? Ele é levado a uma intensa dor de uma hora para outra. Estava em casa brincando e o joelho doeu. Teve um trauma. Maria Luciana respondeu: hemofilia. Perfeito, tá escrito na questão. Vamos voltar e ler com calma. Exames prévios dessa mesma criança mostraram fator 8. O que que é fator 8? Fator 8 de coagulação. É um dos fatores da cascata de coagulação. Inferior a 1%, ou seja, não tem o fator. O garoto não tem fator 8. Ou seja, ele é uma criança hemofílica, né? Hemofílica. Poderia ser o fator de von Willebrand? Poderia. Poderia ser o fator número sei lá o quê? Poderia. Mas a gente sabe, fator 8 está ligado à hemofilia. Se é A, se é B, se, né? E é outros exames. Mas a gente vê que uma criança hemofílica, o que que significa uma criança hemofílica? Que não tem um dos fatores de coagulação ou tem ele muito diminuído. Então, uma criança que não tem coagulação, ela tem mais chance de sangrar. Sangrar com uma brincadeira boba, bater o joelho, né? Ajoelhou de repente com mais rapidez e ali gerou um sangramento e ficou preso ali na cápsula, ali na articulação do joelho. E aí doeu, e aí causou essa artrite, né? Que é dor, calor, inchaço, mas não séptica. A séptica, ele teria que me dar alguma coisa, dizendo que estava infectada, né?
que tinha um impetigo perto, que tinha um abscesso, né, que estava quente, inchado, muito dolorido com cara de pus, né? A mãe provável deve ter von Willebrand? Ah, pode ser, pode não ser, né? Pode ser, pode não ser. Então, aqui, a gente tem um menino com hemofilia. E hemofilia grave porque não tem fator nenhum, né? Porque às vezes pode ter 40%, né? 30%, mas ele aqui não tem nenhum. E aí, quando a gente vai ler, eles falam, a gente primeiro trata, depois a gente investiga. Aí investiga qual é o detalhes, né, dessa hemofilia e tudo. O fator 8 ele é um fator muito importante, ele é um fator que a gente tem geralmente nos hospitais. Então, a gente trata como? Repondo o fator de coagulação. Eu tenho que botar fator nesse menino. Ó, na hemofilia, qualquer sangramento articular ou muscular deve ter reposição imediata. Isso. Primeiro trata, depois você faz qualquer outra coisa. É, Então, a gente vai ter que tratar, e aí a gente faz medidas para ajudar esse menino, né? Para esse joelhinho. Então, uma medida que a gente ajuda esse joelhinho é botar essa pernoca para cima, né? A gente pode fazer, faz um repouso daquela articulação, bota gelo, falam até que a gente pode fazer uma leve compressão, ou seja, dar uma amarradinha, né, ali e faz uma analgesia para ele, né? Às vezes até a gente vai internar para fazer esse fator e tudo. Vamos ler nossas opções? Diante desse quadro, qual a conduta imediata mais apropriada? A administração do fator 8 recombinante, na dose calculada para atingir 50 a 100% da atividade. Vocês não sabem se está certo ou não, mas soa como certo, né? Se ele tem ruim do fator 8, eu vou botar o fator 8 para ele, ok. Punção articular para alívio da dor e envio do líquido para a cultura. Se a gente acha que é sangue por causa da hemofilia e ele não coagula, eu ainda vou botar uma agulha lá para sangrar mais ainda, vocês acham? E vou precisar mandar esse líquor para exame? Isso seria se fosse séptico, né? Se fosse séptico, pus, infecção de pele, de repente a articulação começou a ficar com essa cara, aí a gente pode drenar o pus para mandar para a cultura e ver se sai qual é o bichinho que está no joelho. Mas nesse caso, a gente achando que é sangue, quanto menos a gente mexer, melhor. É repouso, ó, perninha para cima. Letra C. Administração de anti-inflamatório e observação ambulatorial. Aí a gente fala a mesma coisa aqui, né? Se eu tô vendo que no meu texto ali eu tenho um fator de coagulação menor que um, eu não posso deixar isso passar. E ele não está falando nada disso aqui. Ele está falando que dá um remédio aí de dor, de inflamação do joelho e vai embora. Não, porque não foi trauma simples e puro. Foi um trauma, na verdade, com alguém que está sangrando. Compressa fria, correto, pode ser. Repouso da articulação, correto, pode ser. Retorno em 24 horas, se não houver melhora. E não falou nada do fator. Se aí botasse um fator, aí a gente pensaria, mas não falou nada. Então, quando a gente tem, gente, isso aqui é para vocês ficarem gravados. Deficiência de fator de coagulação, primeiro a gente trata, depois a gente investiga, depois a gente vê o resto. A gente tem que tratar. E aí, eu fui até lembrar, a gente trata em unidades internacionais do fator, tá? A gente quer que ele tenha pelo menos de 40 a 50% do fator no corpo. Então, a gente vai, aí, na questão, tá falando 50 a 100% de atividade. Mas se você for para 50, você já trata bem. E aí tem uma fórmula que é o peso da criança mais vezes a porcentagem que você quer tratar. Então, nesse caso nosso, eu vou botar 50%, vezes um número fixo que é 0,5. E aí você vê quantos são as unidades que ele vai ter que fazer de fator de coagulação. E é isso. Então, o tratamento é fator de coagulação número 8 de 50, mais ou menos 50%, botar a perninha para cima, gelinho, remédio de dor.
Qual seria o diagnóstico desse paciente? Hemofilia. Ou, se você não soubesse o nome, você poderia colocar deficiência do fator 8 de coagulação. É que a gente sabe que a deficiência do fator 8 é a hemofilia A. E o que ele está tendo no joelho é sangramento no joelho. Se chama hemartrose. É uma artrose por sangue. É uma artrose hemática, aguda do joelho. Por quê aguda? Porque a mãe disse que ele estava brincando em casa. E após o episódio de brincadeira, ele começou a ficar com o joelho inchado, doendo, com limitação de movimento. Então, foi uma coisa aguda. Eu acho que essa questão é a melhorzinha dessas 5 que a gente fez hoje. Eu achei todas também mais cabeludas para vocês. Essa aqui eu achei a melhorzinha, mas se vocês não acharam, não tem problema também não. O que que vocês me contam sobre essa? O que que vocês acharam? Então, a resposta é isso: administração do fator 8 recombinante na dose calculada para atingir 50 a 100% da atividade. Primeiro, a gente trata o fator. Aí, o resto seria o resto, mas poderia ter na resposta. Tratamento do joelho: não fura, não colhe sangue, não funciona, né? Só bota gelo, perninha para cima. Errei igual, mas essa mais de boa. Mais fácil cair no revalida. Você achou que os outros era prova de residência, né, Marcela, de pediatria? Entendi. Beth, eu falei que estava difícil. Eu também achei dificilzinho para eles. Mas Beth falou que a prova tem tendência a ser mais difícil. Então, a gente está trabalhando com vocês para isso. Para a gente, mesmo sem saber, os temas são difíceis. Se fosse um tema de vida real, seriam todos difíceis, tá? Mas na prova, a gente vai acertar mesmo sendo difícil. Por quê? Porque vocês vão pegar todas as informações do texto, ir destrinchando, tá botando isso por algum motivo, não botou aquilo por outro motivo, e depois vocês vão nas eliminações das múltiplas escolhas. A resposta é a A. É a A. Beth quer endoidar a gente, também acho. Nada, eu quero aprovar. Quero que vocês tirem ali, ó, 61 brincando, assim, ó, dando de ombros. Pediatria não vai ser problema, eles vão arrasar. Pediatria é isso, gente. É a gente primeiro ver quem é o nosso paciente. Ah, é um menino, é uma menina, é um bebê, é um adolescente. Então, a primeira questão da gente era um recém-nascido de 24 horas. Faz diferença se ele já tem 3 dias, né? Naquele primeiro lá do que a gente ficou na dúvida lá do cólon, do ilho meconial. Porque 3 dias sem fazer o cocô e vai devagarzinho é outro tipo, né? Um adolescente é outro tipo. E aí a gente vai pegar onde ele está, na emergência, numa consulta, num pronto atendimento. Esse menino aí, do joelho, uma emergência, foi rápido. E depois a gente vai tirando cada opção, se ficar em dúvida entre duas, que nem a gente ficou naquela primeira, atresia do ilho, o ilho meconial, mas se ele falou de teste do pezinho, tem alguma coisa genética, fibrose cística é alguma coisa genética, eu vou botar por aqui. Então a gente vai conseguir, mesmo não tendo tanto domínio daquela matéria, a gente vai conseguir fazer uma boa prova. O Estevão vai tirar 62 já, de cara, que ele falou. É porque é 61,07, assim. É, Sério, não entendi esse 0,7, mas enfim. é. Múltipla escolha, tem que ser um de cada, tinha que ser um número redondo, mas tá bom. INEP deixando a gente doido. Mas vamos Ó, lá. a Marcela acha que tem coisas que podem não ser cobradas. Eu acho que esse assunto da genitália, como é que a gente chama, gente? Das doenças, diferenciação sexual, eu acho que é um assunto muito complexo na vida real, mas eu acho que ele pode ser cotado para a prova. Eu acho que ele pode ser cotado para a prova. Gente, uma coisa que é importante para vocês é não brincar de adivinhação, não. Entendeu? O INEP vem unificando as provas, vai fazer o ENAMED agora, que é a prova de avaliação dos estudantes de medicina, e isso vem para um caminho para o ENARE, que é a prova de residência, que vai encaminhar para o INEP. Então,
não dá para a gente olhar para trás e falar, olha, vai ser sempre assim. Não, não vamos ficar assim, despreparados. Nota de corte 62, né? Tava ali, foi até um pouquinho mais abaixo do que a gente imaginou, mas não tem discursiva, né? Então, vamos estar preparado. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente ir tranquilo para essa prova. E preparado, não vamos com nenhuma expectativa. Na prova prática, agora aconteceu exatamente a mesma coisa. Todo mundo foi com uma expectativa. A gente já tinha avisado que teriam tarefas, que pudessem ser mais complexas ali, e a prova veio tranquila, né? Mas Ó, aí, assim, a expectativa de vir uma prova, ai, vai vir a lagarta, vai vir não sei o que lá. Chegou lá, veio temas simples e tarefas mais complexas. E aí as pessoas ficaram meio com a expectativa já à frente. Então não vão com essa expectativa, vão preparados, é diferente. Se a prova estiver fácil, se a prova estiver difícil, é importante vocês saberem fazer a questão. pontuar. Exato, Isso. é Beth, tem uma isso. pergunta do Caio que eu acho que é mais para você do que para mim. Como eu Nunca. faço para eu diferenciar quando ele colocar algo na questão que me faça errar? Por exemplo, ele coloca algum dado do irmão para me fazer errar como peguinha, né? Pegadinha. E Não quando tem realmente o isso, dado vale a gente. pena? Eu acho que não tem, né? Mas eu vou deixar você responder. Não, olha, a gente não. É muito difícil a gente pegar uma questão que ele está fazendo para você errar. Né? Então, não, isso aqui é para eu errar. O que tem, às vezes, é na alternativa um dado que é errado, que é isso que a Cissa falou. Olha isso aqui, e fala, gente, esse dado aqui está errado. Então, desconsidera. Às vezes tem na questão uma palavra, por exemplo, assinale a menos adequada. E a gente no nervosismo não lê o menos adequado, entende? Isso acontece bastante, mas é mais um exercício de atenção nosso do que propriamente a prova ser feita para que vocês errem, para ter pegadinha, né? Então, assim, tirem um pouquinho esse ranço do INEP em relação a isso, tá? Ele tem N defeitos, a gente já sabe, N problemas, enfim, mas querer fazer a gente errar é já é um pouco demais para a gente ir pensando assim. Então, o que que a gente tem que ter nessa questão? Atenção. É isso que vai fazer a gente errar, tá? É falta de atenção. Poxa, olha esse detalhe aqui. Olha isso aqui que pode fazer a gente errar, tá? Mas não de propósito, mas é mais para que vocês tenham atenção na interpretação. Eu acho que ele até Esse está que você dando um falou, exemplo aqui. mas antes de ler o exemplo, esse que você falou, o menos, nananã, a gente já viu algumas questões falando que tinham duas respostas certas, mas aí você tem que perguntar o que que ele está querendo. Geralmente ele bota qual é o primeiro passo, né? Isso, exatamente Então, assim, isso. primeiro passo dos dois é isso que a gente falou. Aqui a gente vai repor o fator e depois eu vou cuidar da perninha dele e botar para cima, Isso. Qual é o porque ele tem mais mais risco de ficar adequado? sangrando. É isso aí. Qual é o Então, assim, mais adequado? Qual é o mais correto? Então, os dois são corretos, mas qual é o mais? vê Então, se você consegue abrir aqui o que eu acho que o Caio que botou. deixa eu ver se eu consigo. E a Daiane perguntou se acha que tem alguma probabilidade de voltar a ter discursiva no próximo ano. Acho difícil, porque eles querem unificar, entendeu? Então, eles querem. Acho difícil. Nada é impossível, gente, mas eu acho difícil. Então, eu acho que eles agora deixaram múltipla escolha para eles abraçarem o Enamed, depois irem à frente com o Enari, mas acho difícil voltar a ter. Pelo menos nessa próxima edição agora que a gente tem aí 2026, porque eu acho que eles estão num momento bem de experimentação, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Aqui o que que você quis dizer, acho que é a frase aí para você ajudar aqui, Eu Cissa, não na estou interpretação. enxergando, não estou aqui, não. Eu Não, não não tá consigo. mostrando para você aqui? Você consegue abrir? Não. Para Será que eu mim consigo abrir? abriu. Peraí, deixa eu ver se eu consigo Ah, que aqui. abriu, abriu, ó. Calma aí, Conseguiu então. ver? Para mim tá aparecendo aqui. Você consegue Criança ver? de 4 anos, sexo feminino, levada ao pronto-socorro devido a um quadro de crise convulsiva, tônico-clônico generalizado, iniciada aproximadamente 10 minutos, associada à febre. Ao chegar no PS, a criança encontrava-se no colo do pai, acordado com temperatura de 37. Na história clínica, a mãe relatou que a crise tinha sido rápida e que ocorreu logo após ela ter administrado a medicação para febre.
que se encontrava a 38,5. Negou doença neurológica, dos sinais e sintomas, a criança tinha apresentado crise semelhante com 18 meses de idade. As crises eram sempre com febre. A criança ficou em observação por 12 horas, sem novas crises, sem alterações metabólicas. A partir do prontuário da família, o plantonista observou que a família estava em vulnerabilidade social e que havia 2 anos um filho do casal de 1 mês de idade tivera morte súbita. Considerando o acompanhamento dessa família, assinale a opção que explícita um projeto terapêutico adequado para o caso. Bem, a gente tem eu não li esse caso, eu estou lendo com vocês. A gente tem uma convulsão febril e tem uma história aí em paralelo, que tinha um irmão que morreu de morte súbita e a família estava em condição de vulnerabilidade. A família estava em vulnerabilidade social, que pode ser qualquer coisa, né? Eu acho. Então vamos lá. É, assinale a opção que explicita um projeto terapêutico adequado. O acompanhamento da criança deve ser feito por especialista, o que é mais indicado para descartar trauma e violência infantil. A gente está falando da convulsão febril a princípio, mas vamos continuar. A criança deve realizar exames complementares, como tomografia cerebral, na própria emergência, devido ao passado de morte súbita do irmão. Nada a ver. É necessário tranquilizar os pais e garantir um acompanhamento longitudinal da criança com observação de novas crises. Pode ser. A criança deve ser mantida internada para investigação, porque não é comum crise tônico-clônica generalizada com febre. É comum, sim. Então, para mim seria tranquilizar os pais. Agora, a letra C, eu não sei qual foi a resposta desse. Tranquilizar os pais para garantir um acompanhamento normal de uma crise convulsiva febril. Mas eu não sei se essa vulnerabilidade social se quer dizer que a criança pode estar sofrendo violência. Não pelo caso, mas deixa eu ver. Tinha Mas ele ator está nessa daí? colocando aqui, eu acho que a questão dele é por que que essa frase está na questão, que havia 2 anos, um filho do casal de 1 mês de idade tivera morte súbita. Que acho que tem a ver. É Com a isso, não é isso, vulnerabilidade Caio? Que você... social? Porque a pergunta dele anteriormente era: por que que eles colocam uma frase dessa? É só para atrapalhar? Entendeu? A linha de raciocínio dele? Nessa aqui, para mim, é só para atrapalhar a linha de raciocínio, mas essa frase nem me incomodou. O que me incomodou é a família estava em vulnerabilidade social. O que que ele quer dizer com isso? Está sem casa? Está morando na rua? Ou é uma família agressiva? Não acho que é Ah, uma família agressiva. Ou porque perdeu o filho. então, a questão de vulnerabilidade pode ser N coisas, né? N coisas. N Então, eu coisas. não ligaria para essa parte, eu deixaria aí. Mas ele não me confundiu, porque eu estou vendo que o quadro da criança é a da convulsão febril. E a pergunta, a minha tarefa é, considerando o acompanhamento, assinale a opção que faz um projeto terapêutico adequado para a convulsão febril. Eu pensaria nisso. Isso era uma prova? Teve É, resposta? ali, ó, INEP de 2022, está dizendo E ali. sabe a resposta? É a Letra C, a C, ele resposta, mas falou. agora eu não Aham. entendi porque fala do irmão. Então é assim mesmo. É, Caio, nessa parte aqui, ele não está misturando as coisas. Ele botou ali que tem um irmão. É uma coisa a mais, mas ele não me gerou confusão. Ele te gerou confusão? Você ficou pensando que poderia ser outro diagnóstico? Ele Porque se conta uma você. história, é justamente isso, Ele ele é conta uma história. uma história. Para mim não gerou confusão, porque ficou bem claro a convulsão febril no início. Ele deu todas as características. Criança com febre já tinha tido outra vez, aos 18 meses. Teve uma convulsão tônico-clônica generalizada, de rápida duração. Isso é a convulsão benigna febril. E aí a gente faz, tranquiliza o pai, um beijo, tchau, não precisa fazer exame nenhum, vai para casa e orienta, que tem tendência a ter ainda, né, até uns 5 aninhos, por causa lá da mielina, lá do cérebro. Blá, blá, blá. Agora, essa outra parte ficou só de extra, mas não está confundindo, mexendo na minha história da convulsão febril. Mas É, justamente o foco da prova, né? De querer mexer com a cabeça da gente, confundir para a gente pegar, sair do foco principal e pensar em uma coisa que não tem nada a ver. Um exemplo, assim, induzir um erro, né? Geralmente as provas têm essa tendência.
Então, é Vamos isso que eu pensar. acho que é uma interpretação que eu quero te ajudar a pensar. Para você não pensar que ele está sempre querendo te prejudicar, entendeu? Olhar com outro olho e falar, deixa eu entender isso aqui. Porque, como é que eu vou dizer? Psicologicamente falando, emocionalmente falando, se você faz uma prova achando que ele quer sempre te ferrar, isso não é bom. Entendeu? Você vai sempre, ó, tá vendo? Ah, esse, né? Não, então olha com um olhar de desafio, entende? É um pouco diferente a maneira de você ver a prova. Porque quando você vai fazer a prova já com raiva, raiva nesse sentido que eu quero dizer, pô, ele quer sempre me ferrar, por que que ele botou isso aí? É pra eu errar, Você vai com uma dinâmica diferente para a prova, entende? Então é mais ou menos isso que a Cissa te falou. Aqui no raciocínio que a Cissa está colocando. Não confundiu, porque quando você aprende a interpretar a questão e pegar aquilo que importa, o resto vira balela. O resto não te confunde. Entende? É a mesma coisa na prova prática, eu faço sempre essa alusão, porque tem muita coisa da fala do paciente simulado que não serve para nada. Entendeu? Você que tem que saber ali o que da fala dele te cabe. O que serve? Isso que é treinar o raciocínio clínico na questão, treinar o raciocínio clínico aqui no enunciado também, vocês entendem? Essa é a diferença. É, para cansar mentalmente, está ali escrito, alguém escreveu, pode ser até, mas, ó, aqui, ai, sumiu da minha tela, deixa eu ver se volta aquela questão, cadê? Ai, vou voltar aqui, vou tentar botar aqui a questão de novo para vocês. Mesmo você ficando assim, é convulsão febril, mas tem esse finalzinho aqui que eu não sei se está me querendo para me dizer alguma coisa, vamos nas opções. O acompanhamento da criança deve ser feito por um especialista para descartar trauma e violência infantil? A gente está falando de febre e de convulsão com febre. Vocês acham que pode ter a ver com trauma e violência infantil, a febre, a convulsão por febre? Acho que não, nesse caso não. Então, eu descartaria. Trauma e violência infantil daria febre assim? Não. A criança deve realizar exames complementares, como tomografia, na própria emergência devido ao passado de morte súbita do irmão? Ele deve estar querendo te confundir de repente, não sei, né, se eu vou usar essa palavra, que aí de repente ele para pessoas que não sabem que é uma convulsão febril. E aí a pessoa pode falar assim, gente, deve ser uma síndrome esquisita com febre, convulsão e o irmão morreu. Mas vocês vão saber que isso é convulsão febril. Então, para mim, convulsão febril não pede exame, não vamos pedir exame. Continua. Nesse tranquilizar os pais. A convulsão febril a gente tranquiliza. E é um acompanhamento de novas crises. Perfeito. E a D, a criança deve ser mantida internada para investigação, porque não é comum crise tônico-clônica com febre. Essa aí a pessoa também, quando sabe que é comum, também não é. C e D, não, D a gente tirou de cara. A também a gente tirou de cara, porque não tem nada aí para trauma e violência. Não, não. O que eu acho que é importante aqui, gente, também, que eu acho que vale muito a pena vocês pensarem, é assim, quando a gente traz uma especialista para falar com vocês, é a cabeça de quem está fazendo a prova, tá? Quem monta essa questão para vocês é uma especialista. E ela tem esse olhar que a Cissa está passando para vocês. E isso que eu acho muito importante, que é diferente quando vocês pegam outras explicações, enfim, que olham só a questão tecnicamente. É preciso olhar a questão com o olhar do especialista. E veja, em nenhum momento ela está falando de confusão. Ela talvez quis dar linhas de pensamento diferentes. Então, por exemplo, vulnerabilidade. Será que aí você quer achar que essa convulsão teve a ver com alguma questão de ela ter sido espancada? Linha de raciocínio diferentes, entendeu? A questão da morte do irmão, será que teve a ver alguma coisa a ver com hereditariedade? Entende? Mas linha de raciocínios diferentes e não confusão. Tanto é que ela falou: olha, na minha cabeça não teve confusão aqui, porque está muito claro o que que é convulsão febril. E aí é por essa linha de raciocínio que eu queria que vocês começassem a olhar a questão. O que que esse especialista quer que eu pense aqui nesse momento? E não, ele quer me confundir. Vocês entendem a diferença? Então é mudar o drive como vocês olham a questão. Peraí, vamos, olha, ela de novo falou para vocês assim, gente, vamos para as alternativas. Olhou a questão? Vamos para a eliminatória da alternativa. Isso é ser proveiro.
É olhar e falar, cara, isso aqui não tem nada a ver com confusão febril, não é? Tira da minha frente. Entendem? Então, é essa linha que a gente vai trabalhar com vocês, para vocês olharem para a questão com esse olhar de especialista e falar: o que é que esse cara quer de mim nessa questão? O que é que eu tenho que descartar em cada uma dessas alternativas? E é nessa linha de raciocínio. Não sejam, como é que eu vou dizer? Persecutórios no sentido de falar assim, pô, o INEP quer me ferrar. Isso bloqueia o raciocínio clínico de vocês. Não estou dizendo que vocês não têm razão de achar que tem coisas confusas. Sim, tem, mas isso não ajuda a gente, sabe? Na hora de fazer a prova. Isso mais atrapalha do que ajuda. E vocês têm um raciocínio excelente, então não deixe ele ser bloqueado, não. Vamos por essa linha, né? Então deu dúvida, pô, o que que a Cissa faria nessa hora? Ela é a pediatra especialista que vai te ajudar a resolver essas questões. Entendem? Tá bom, gente? Mas assim, eu quero que vocês falem isso mesmo. Super importante a tua colocação, Caio. Quanto mais vocês expõem isso, essas dúvidas, essas dores, né, que vocês têm, caramba, pô, me confundiu inteiro aqui, mais a gente consegue ajudar vocês, né? Tirando um pouco dessa miopia aqui em relação à questão e fazendo vocês ficarem com o raciocínio clínico mais apurado. Tudo bem? Beth fala bem, né, gente? Que deixa a gente até Pode. tranquilo, ó. Mas é que a gente vê muito É, disso, né? muito, né? A gente vê muita prova. E o que a gente mais quer é deixar vocês preparados emocionalmente, principalmente emocionalmente, né? Então, não adianta a gente ir por outro lado. É a gente pegar isso aqui e falar, ah, pera um pouquinho, é isso aqui que a prova quer de mim? Então, é isso aqui que eu vou dar para eles. Entendem? Tudo bem, pessoal? Mas eu quero muito que vocês tragam para a gente isso. Isso é muito rico, né? Tudo isso que vocês colocam, todas essas dúvidas, ajuda muito a gente. Acaba sendo terapeuta, gente, mas é que a gente acompanha tanto de vocês, e eu fico aqui quietinha, né, vendo aí os comentários de vocês, mas na hora que surge uma dúvida dessa, para mim é muito enriquecedor, né? Que aí a gente traz o nosso DNA, que é justamente o especialista, e o nosso conhecimento para vocês ficarem com o coração tranquilo, preparados, com É, perguntas esse grupo vai ter difíceis. ainda na semana que vem, né, Beth? Sim, Aí, sim. Semana que vem a gente fala o então, restante das nossas das outras 5 questões. questões. E aí Uhum. vocês pensem exatamente isso que o Caio fez. Se tiver alguma coisa que incomode, que tenha dúvida, traz que a gente fala também, a gente vê junto com vocês. Isso aí, isso que é importante, tá bom? Então tá. Alguma outra dúvida, pessoal, para vocês ficarem aí com o coração tranquilos? Hum? Então, muito bem. Então tá bom, pessoal. Que bom. Maravilhoso. Tô na Felizes, então. torcida. Então tá Semana que bom, vem não gente. serei eu, mas vocês estarão em ótimas mãos também. Ai, é uma outra pediatra Não vou mãezona. poder, mas também é todo mundo fofo. Ó, um beijo e boa noite para vocês, Boa tá? noite, Cissa. Obrigada, Boa viu? noite, Boa Beth. noite, Obrigada a pessoal. você. Um Até beijão. amanhã, então. Um beijo, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau. Boa noite.